Olá pessoal, chegamos ao oitavo banco de atividades para o sétimo ano. Nesse banco, o assunto as grandes navegações. Nós já tratamos desse período histórico, não é, que compreende aí o final da Idade Média e início da Idade Moderna. Falamos do renascimento cultural e científico no sexto banco. No sétimo, tratamos das reformas religiosas e agora o assunto as grandes navegações. Ou seja, estamos falando de um momento histórico muito importante, não é? Um momento de transição em que vários eventos, não é, importantíssimos para a história da humanidade aconteceram. Renascimento, reformas religiosas. E hoje vamos aprender um pouquinho sobre as grandes navegações, as origens, não é, dessa expansão marítima, o porquê, não é, entender aí as motivações econômicas, políticas e também religiosas e por fim tentar identificar algumas consequências dessas grandes navegações. Dentre essas consequências, podemos aí mencionar a descoberta de novos territórios, no caso, o continente americano. Desejo a todos uma excelente aula. Pessoal, em relação às grandes navegações, que é o assunto aí do oitavo banco, é importante nós pensarmos no contexto, no momento histórico, não é, das grandes navegações. Era um período em que a Europa estava passando por profundas mudanças, não é? Então nós estamos no final da Idade Média, caminhando para o início da época moderna. Temos a Reforma Protestante, que nós tratamos no sétimo banco, e o renascimento cultural e científico, assunto esse que nós trabalhamos no sexto banco, não é? Então, essas questões, tanto o renascimento cultural e científico, quanto a reforma religiosa, ou, no caso, nós tratamos com maior ênfase da reforma protestante, não é? Trouxeram aí uma nova visão de mundo, não é? O homem europeu, no caso, agora tinha uma outra visão de mundo. E essa outra visão de mundo teve consequências na cultura, na ciência, na religião e também na política, na economia, na tecnologia. Então, as grandes navegações, que é o assunto que vamos tratar agora, está inserido num contexto de mudanças na Europa, mudanças importantes. E aqui então, nessa aula, nós vamos descobrir, no caso, uh, quem foram os primeiros reinos, não é, europeus a cruzar o Oceano Atlântico e quais foram os motivos, não é, para essa iniciativa, bastante destemida naquela época, no século XV. Primeira questão importante, a formação dos estados modernos europeus. Lembrando que na Idade Média nós tínhamos o chamado feudalismo. Não é? O feudalismo é uma característica da Idade Média. Claro, o feudalismo existiu durante toda a Idade Média? Não, mas foi uma marca, não é, da Idade Média. E lembrando que no feudalismo o poder era o quê? Fragmentado, dividido entre os senhores feudais. Já aqui, na época moderna, período que nós estamos estudando, nós temos a chamada centralização do poder, ou seja, o poder que até então pertencia aos senhores feudais, novamente está nas mãos do rei. E aqui nós temos então o poder centralizado nas mãos desse rei, que com o passar do tempo apenas vai se tornar um monarca absolutista, ou seja, alguém que possuía poderes absolutos. E com o passar do tempo, não é? Cada país ali da Europa Ocidental, principalmente, contava com seu governante, não é? Com seu rei. Em muitos casos, um rei absolutista. O absolutismo, ele foi muito importante na Inglaterra, na França, Portugal e Espanha, tá? Nessa aula nós vamos falar muito de Portugal e Espanha. Então a primeira questão importante que nós temos aqui, esses países, não é, que participaram das grandes navegações, aliás, que deram início às grandes navegações, no caso Portugal e Espanha, possuíam um governante, no caso um monarca, que concentrava os poderes. E como que esses monarcas chegaram ao poder? Se até então eles não possuíam tanto poder assim. Quem possuía poder eram os senhores feudais. Uma aliança entre a burguesia e esse rei, uma troca de favores.
Com o poder do monarca centralizado agora, com o poder centralizado nas mãos do monarca, a burguesia tinha algumas vantagens: redução nos impostos, moeda única e desenvolvimento do comércio, das suas atividades econômicas. E o rei? O que o rei ganhava com essa aliança, não é, que ele estava fazendo com a burguesia? Um exército financiado a princípio pela burguesia, que posteriormente se transforma num exército nacional e, claro, a centralização do poder. Novamente, a centralização do poder, que é um movimento que acontece ali no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, e que lá na frente, em alguns países, levou ao absolutismo, não é? Um sistema de governo em que o rei governa com poderes absolutos, tem suas questões históricas. No caso, essa aliança entre a burguesia e o rei. Essa aliança dizia, no caso, que a formação, que a centralização do poder, que a formação dessa monarquia nacional era vantajoso tanto para a burguesia quanto para o rei. Ainda sobre essa relação do rei com a burguesia, benefícios para a burguesia. Estímulo às atividades comerciais. A burguesia possuía o monopólio, não é, de alguns setores da economia. O acesso a títulos de nobreza. Setores da burguesia compravam títulos, não é, de nobre. E para os monarcas, com as atividades comerciais, econômicas, perdão, da burguesia, esses monarcas arrecadavam impostos. E eram esses impostos que sustentavam o funcionamento do seu governo, assim como dos seus custos, não é, dos seus gastos pessoais. Uma marca importante desse período na economia é o chamado mercantilismo. Então, nesses países que agora eram governados por monarcas, nós temos o mercantilismo como política econômica. O que seria o mercantilismo? Está aqui, ó, conjunto de práticas econômicas centralizadas no comércio e marcadas pela intervenção do Estado na economia. Aqui o Estado controla o que era comercializado, o preço, para quem era comercializado. Então, o Estado, no mercantilismo, o Estado ele controlava as atividades econômicas. Nós temos aqui alguns princípios mercantilistas. Basicamente, estímulo ao comércio, perfeito. O comércio era a atividade principal aqui no mercantilismo. Nós não temos ainda indústria, tá? Então era o comércio, era essa compra e venda de produtos. Lembrando que esse comércio que ganhou uma importância, uma dimensão maior a partir das cruzadas, tá? Agora esse comércio não é mais um comércio local ali, é um comércio de regiões da Europa com o Oriente, onde os europeus buscavam no Oriente produtos de valor e revendiam esses produtos na Europa. Um princípio mercantilista que nós temos então aqui, o primeiro, é o protecionismo. O que é isso? Proteger a economia da nação, não é? Da concorrência de outros países. Como funciona isso? Qualquer produto importado, ele sofre uma sobretaxa. Então, você importa um produto, só que você paga um valor a mais por ele, que seria um imposto, não é? E qual era o objetivo do governo ao criar esse imposto sobre um produto importado? No caso, seria uma taxa alfandegária. Primeiro, arrecadar impostos, óbvio, mas evitar que as pessoas consumissem produtos importados. Então a pessoa pensaria duas vezes em comprar o produto de um outro país. Por quê? Esse produto seria mais caro. Segundo princípio mercantilista, balança comercial favorável. Uma nação deve vender mais do que comprar. Então ela deve exportar mais do que importar. Outro princípio, metalismo. Busca por metais preciosos. Onde? Nas colônias, nesses territórios que eles estavam descobrindo e colonizando nesse período em questão. E por fim, o colonialismo. Essas potências deveriam explorar economicamente as suas colônias, obter vantagens econômicas dessas colônias.
Em meio a isso, os europeus buscavam o quê? Novas rotas comerciais, novos caminhos para chegar até o Oriente, tá? Nesse momento, estamos no século XV, ou seja, finalizando a Idade Média, a Europa passou por um período de crise, as crises do século XIV, Guerra dos 100 Anos, peste, fome, Jaqueries, mas no século XV há uma recuperação na economia europeia e uma recuperação demográfica. O que seria essa recuperação demográfica? Aumento da população. No entanto, eles enfrentavam, os europeus, alguns problemas. Poucos metais preciosos. E por que metal precioso é importante? É moeda, tá? Se eles praticavam um comércio, era necessário moeda. Só que para você ter moeda, era necessário o quê? Os metais preciosos. E claro, outra dificuldade, além dessa escassez, não é, de metais preciosos, o que os historiadores denominam como fome monetária, as rotas comerciais para o Oriente estavam cada vez mais limitadas. Mas por quê? Porque até então, o principal caminho para o Oriente, não é, que os europeus utilizavam para chegar até o Oriente, era o Mar Mediterrâneo. Só que nessa época, no século XV, o Mar Mediterrâneo ele estava o quê? Dominado pelos turco-otomanos. Perfeito? Outra questão disso, outra questão que nós temos para pensar relacionado a isso, é que agora os europeus precisavam, eles não poderiam parar com essas atividades comerciais, precisavam buscar um outro caminho. E meio a isso, para chegar até o Oriente ali, até as Índias, não é? Eles precisavam então buscar uma nova passagem, um novo caminho. E é em meio à busca por esse novo caminho que nós temos o quê? As grandes navegações. E por que que a Índia, não é, o Oriente como um todo, despertava o interesse dos europeus? Porque nessa região do mundo, no Oriente, havia alguns produtos, não é? As chamadas especiarias, como canela, noz moscada, gengibre, açafrão e pimenta, além, claro, das pedras preciosas. Isso atraía o interesse dos europeus pelo Oriente, mas para chegar ao Oriente era necessário um caminho. E esse caminho que eles estavam buscando agora nesse contexto das grandes navegações. Mas em relação às grandes navegações, não era apenas o interesse econômico, não é? Havia também outros interesses, interesses da nobreza, da igreja e, claro, da monarquia. Então, além do interesse da burguesia mercantil em encontrar rotas para o Oriente, porque no Oriente havia os produtos, não é, que eles tanto desejavam, não é, por conta do alto valor que esses produtos possuíam na Europa, havia também ali outros interesses. No caso, buscar novas terras, não é, em busca de riquezas, garantir, não é, o suprimento de matérias-primas e mercados consumidores e, claro, difundir o cristianismo. Novamente, garantir, não é, a obtenção de matérias-primas, ponto. Mercado consumidor para os produtos que eram produzidos na Europa também nessa época, nas manufaturas, por exemplo. E, claro, difundir o cristianismo. Mas quando eu falo em cristianismo, eu estou falando em religião, na participação efetiva, no caso aqui, nesse contexto, da Igreja Católica. Nessa mesma época, nós temos o quê? A Reforma Protestante. E vocês devem lembrar que com a Reforma Protestante, não é, houve uma cisão, uma divisão no cristianismo. Muitos cristãos se tornaram protestantes, não é? Seguidores de Lutero, Calvino, não é? Então a Igreja Católica perdeu muitos fiéis e ela buscava recuperar esses fiéis, não aqueles que ela perdeu para a Reforma Protestante, mas buscar melhor novos fiéis em outros territórios. Então a expansão, não é, as grandes navegações também tem uma relação com a religião no sentido que eles buscavam o quê? Conquistar novos fiéis para a Igreja Católica, através da chamada catequização. Vocês devem conhecer a importante história dos jesuítas, não é?
pessoas que vinham aqui, não é, para a América e catequizavam os indígenas. Esses indígenas, então, seriam aí, no entendimento, nesse entendimento, os novos cristãos. E, no caso, a nobreza buscava também, não é, obter riquezas por meio dessas expedições, não é? E, por fim, os reis. Os reis, no caso, ao descobrir novas terras, essas terras pertenceriam a quem? Ao governo, né? A esses países, no caso Portugal e Espanha, temos a América Portuguesa, a América Espanhola. Então, ao descobrir um novo território, esses monarcas se tornavam o quê? Responsáveis por esse novo território descoberto. Ou, a grosso modo, eles teriam, no caso, não é? Eles teriam a posse desse território por meio do estado que eles governavam. Por isso que os monarcas também patrocinavam essas grandes navegações. Então nós temos as grandes navegações aí como consequência, não é, de um conjunto de grandes interesses. A nobreza buscava o quê? Terras. A igreja buscava novos fiéis. Naquele processo, não é? Temos a reforma protestante e a contra-reforma propagada pela Igreja Católica. Dentro da contra-reforma, a Igreja Católica buscava o quê, então? Novos fiéis, uma vez que ela havia perdido muitos para a reforma protestante ou para as novas religiões protestantes. A burguesia buscava o quê? Riqueza, capital, não é? Riqueza. O camponeso, né, as camadas populares também estavam interessadas, buscavam moradia e alimento. E o rei conciliar né, conciliar interesses, tanto, não é, aumentando o território, não é, aumentando o seu império, por exemplo, como também o quê? Naquelas práticas mercantilistas. Lembrando que no mercantilismo a economia ela era controlada pelo Estado. O Estado era governado pelo rei. Ao descobrir novos territórios, ao estabelecer uma nova rede comercial, quem ganhava com isso era o Estado governado por esses monarcas. Em meio a esses interesses, não é que nós temos interesses políticos, econômicos, sociais e religiosos, temos também tecnologia. Os europeus desenvolvendo aí, não é, todo um aparato tecnológico para que eles pudessem navegar agora por mares ou oceanos até então desconhecidos. Temos aqui um símbolo dessa tecnologia, o astrolábio, não é, que permitia aí a esses navegantes uma localização não tão precisa, não é, quanto um GPS na atualidade, mas uma localização aproximada de onde eles estavam navegando. Além do astrolábio, nós temos nesse momento avanços na matemática, na astronomia, na cartografia, né, ou seja, na confecção de mapas. E essas invenções elas foram fundamentais, não é, para que o europeu pudesse navegar por regiões até então desconhecidas. Temos aqui nesse slide algumas embarcações da época, tá? Então, vejam vocês que as embarcações também estavam passando por um processo, não é, de evolução. Da caravela portuguesa, não é, com 2 mastros, para a caravela latina, não é, com 3 mastros e por fim a caravela redonda. Essas caravelas, elas estavam paulatinamente, ou seja, aos poucos, substituindo as naus, que eram embarcações mais pesadas, utilizadas quando os europeus utilizavam o mar Mediterrâneo, não é? Que era mais fácil a navegação por ser um mar mais fechado e uma região ali você consegue viajar de uma região a outra num período mais curto, não é? As distâncias são menores, então utilizavam as naus. Mas para essas navegações mais distantes, em que eles levavam até meses, eles foram desenvolvendo, aperfeiçoando as caravelas. Temos nessa época também um importante desenvolvimento na cartografia, não é? Na confecção, no desenvolvimento de mapas. Nós temos aqui um mapa típico da Idade Média. Esse mapa é importante por quê?
porque ele mostra o que eles entendiam que era o mundo até então. Prestem atenção nisso. Para o homem europeu do final do comecinho do século XV, América não existia. A Oceania também não. Para ele o mundo era a Europa, claro, onde ele vivia, a Ásia, onde ele buscava os produtos, e a África. Não havia América. Em relação ao imaginário desses navegadores que estavam explorando o desconhecido, temos aí uma série de questões para pensarmos. Primeiro, a existência de monstros marinhos, sereias, que ao navegar em direção, por exemplo, ao ocidente, sempre, não é? Eles encontrariam ali um abismo colossal, que seria o fim do mundo. E como seriam, não é, os seres que habitavam esses territórios até então desconhecidos? Temos aqui uma representação daquela época. Então eles imaginavam que os habitantes desses territórios seriam assim. Temos aqui uma representação, uma idealização de como seriam esses habitantes desses territórios até então desconhecidos. Isso, claro, sem contarmos aí na existência, não é, desses monstros marinhos, que o oceano teria um fim, um abismo. Então, mas isso é explicado por quê? Porque era desconhecido, eles estavam agora desbravando esses novos territórios, esses mares e esses oceanos. Bom, nas grandes navegações, nós temos que dar destaque para Portugal. Portugal foi o pioneiro. E por quê? Temos aqui algumas questões importantes. Primeiro, porque Portugal possuía um governo centralizado, não é, dos países ali da Europa Ocidental, foi um dos primeiros, não é, que centralizou o poder, então possuía um rei, não é, que comandava todo o território de Portugal, não era mais fragmentado lá entre os senhores feudais. A localização, não é, a localização de Portugal, se vocês observarem no mapa, Portugal está, não é, ali de frente para o Oceano Atlântico e, claro, os portugueses buscavam uma rota para chegar até o Oriente, conforme eu comentei com vocês, não é? Dentre as motivações econômicas para as grandes navegações, nós temos o quê? A busca por uma nova rota, um novo caminho para chegar ao Oriente, onde havia ali a oferta de produtos que interessava, não é, a esses comerciantes europeus. E Portugal, no caso, a estratégia para chegar ao Oriente foi contornando o continente africano. Como eles não tinham tecnologia ainda para desbravar o Oceano Atlântico, eles foram o quê? Contornando o continente africano até chegar, não é, ao Oriente. E só em 1488, não é, um importante navegador, Bartolomeu Dias, atingiu o extremo sul-africano, conseguindo cruzar o Cabo das Tormentas, não é, hoje conhecido como Cabo da Boa Esperança, onde os oceanos Atlântico e Índico se encontram. E 10 anos depois, 1498, não é, Vasco da Gama chegou à cidade de Calicut, na Índia, não é? Consagrando então aí os objetivos dos portugueses, que era encontrar uma rota para chegar até o Oriente. Temos aqui no mapinha, não é, para ilustrar para vocês como se deu esse caminho de Portugal até o Oriente. Então vejam vocês aqui, com destaque na cor amarela, não é? Eles partiam aqui da Europa, Portugal, claro, não é? Iam navegando, contornando aqui, não é, o litoral da África até chegar ao Oriente. Então esse foi o caminho encontrado pelos portugueses. E no caso da Espanha, também um país ali da Península Ibérica, não é, que possuía o poder centralizado nas mãos de um monarca e que, assim como Portugal, também tinha interesses no Oriente. Bom, a estratégia da Espanha foi diferente, promovida por um importante personagem da história, não é, um genovês, Cristóvão Colombo. Nessa época, já acreditava-se que a Terra tinha o quê? O formato de uma esfera. E com isso, então, qual era a lógica? Se nós navegarmos em direção ao Ocidente, sempre em direção ao Ocidente,
nós vamos contornar e chegar lá nas Índias. Então, naquela época, né, já havia essa crença, não é, que a Terra era redonda. As pessoas já acreditavam nisso, já conheciam, né, esse formato da Terra enquanto uma esfera. E, no entanto, o que eles não esperavam, no caso, era que, ao navegar em direção sempre ao ocidente, ao ocidente, ao ocidente, a oeste, entre o Oriente, né, entre as Índias, por exemplo, e a Europa, você teria ali um importante território, que no caso, posteriormente, eles batizaram como América, em homenagem ao navegador italiano Américo Vespucci. Lembrando que Cristóvão Colombo desembarcou aqui na América, não é? Aliás, um território que posteriormente eles batizaram como América, em 12 de outubro de 1492. Quando ele desembarcou aqui nesse território, ele imaginava que havia chegado no Japão. A estratégia dele era o quê? Então, navegando para o oeste, chegar até o Oriente, contornar, não é? Porém, eles acabaram descobrindo depois que eles, não é, haviam chegado num território até então desconhecido. Só para, né, como curiosidade, o território da América aí que eles chegaram, que eles descobriram primeiro, foi ali na região do Caribe, tá? Nas Bahamas, hoje conhecida como São Salvador. Bom, então nós temos destaque para dois países, né? Os dois países pioneiros nas grandes navegações, Portugal e Espanha, dois países ibéricos, ou seja, dois países que estão localizados ali na Península Ibérica. E em 1500, os portugueses também, não é, conseguiram, navegando ali pelo Oceano Atlântico, chegar até a América, perfeito? Claro, aí dando origem à colonização desse território aqui na América, que hoje é conhecido como Brasil. Só que nós temos a disputa então entre duas potências, Espanha e Portugal, que estavam descobrindo novos territórios. E para, no caso, evitar, não é, concorrências, houve um tratado, o famoso Tratado de Tordesilhas, tá? Esse tratado dividia o mundo, não é? Uma região para a Espanha e outra para Portugal. Tordesilhas, uma cidade localizada lá na Espanha. Vamos entender como se deu a divisão do mundo a partir do Tratado de Tordesilhas. Nós temos aqui um mapa atual, não é, para nós compreendermos aí como se deu, não é, a divisão do mundo entre Portugal e Espanha a partir do Tratado de Tordesilhas. Como assim a divisão do mundo? Territórios que fossem descobertos pela Espanha ou por Portugal para que não houvesse disputas entre os países, a própria Igreja Católica, na pessoa do Papa, acabou, não é, fazendo uma negociação. Então, vejam vocês, as terras assinaladas, não é, em roxo pertenceriam a quem? A Portugal. E as terras assinaladas em amarelo, a Espanha. Então vejam vocês, era como se houvesse uma linha imaginária, e prestem atenção que essa linha imaginária, ela corta exatamente o quê? O território do atual Brasil. Então, o que seria, não é, a parte amarela, o que fosse descoberto nessa parte amarela, ficaria sob a posse da Espanha, e a parte roxa sob a posse de Portugal. Pessoal, então vejam, novamente, não é? Com base no Tratado de Tordesilhas, o que vem a ser hoje o território do atual Brasil, uma parte, naquele momento, não é, lá no início da colonização, da ocupação desse território por Espanha e Portugal, uma parte estava sob o domínio de Portugal e uma outra parte sob o domínio da Espanha, tá? Só lembrando que nessa parte aqui que eu estou colocando para vocês na cor amarela, é o que seria aí, não é, as colônias, não é, o território da América que pertencia à Espanha, chamada América Espanhola. Então houve esse acordo, não é, a partir do Tratado de Tordesilhas, o que fosse descoberto em um território seria pertencente a Portugal, em outra parte do mundo pertencente à
Espanha. Isso, o objetivo era evitar o conflito entre esses países. Pessoal, então nessa aula nós tratamos, claro que de forma resumida, dos principais assuntos que dizem respeito ao 8º banco de atividades do 7º ano. Eu espero que eu tenha de alguma forma aí contribuído. Um grande abraço a todos e até breve.